pessoal, paz para todos. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma dica bem legal para a gente trabalhar na sala de aula com as crianças da igreja, utilizando um material que a gente pode reciclar. Nós, professores, principalmente das igrejas, muitas vezes não temos tantos recursos, precisamos reutilizar muitas coisas que iriam para o lixo. Né? É bom para o nosso bolso, é bom para a natureza, a gente também exercita a criatividade e as crianças amam ver como a gente transforma as coisas que iriam para o lixo em coisas úteis para usar na sala de aula. Por exemplo, eu gosto muito de reutilizar estes rolinhos de papel higiênico para transformar em personagens para contar histórias. Hoje eu trouxe aqui para vocês esses personagens que na verdade são os juízes de Israel. A gente precisa trabalhar com as crianças toda essa noção de tempo da história do povo de Israel, a cronologia, para que eles entendam que as histórias da Bíblia não são histórias soltas, histórias que não têm ligação uma com a outra. Eles precisam compreender desde pequenininhos que todas as histórias da Bíblia são continuidade de uma outra que já se passou. As pessoas têm ligação, têm parentesco uma com a outra, que desde o princípio, lá do Gênesis até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, todas as histórias têm ligação uma com a outra. E essa parte histórica das histórias da Bíblia faz com que as crianças compreendam que essas histórias foram reais, que elas aconteceram de verdade e a gente precisa conhecer para compreender melhor a Bíblia e os planos de Deus para a nossa vida. Hoje eu trouxe aqui os juízes de Israel, né, para a gente poder entender como é que funcionou esse período da história do povo de Deus. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juízes. O povo de Israel, durante esse período de 350 anos, não teve um rei. Eles tinham juízes. Logo após conquistar a terra, foi estabelecido então que juízes julgariam aquele povo, organizaria aquele povo para que fosse então uma nação organizada. Eles conquistaram a terra através de Josué, que foi o conquistador, né, que conduziu o povo até entrar em Canaã, e os juízes então passaram a organizar aquela nova nação. O primeiro juiz do povo de Israel foi Otiniel. Otiniel era filho de um irmão de Caleb. Caleb foi o grande amigo, parceiro conquistador com Josué. Aquele que disse que com 80 anos ainda tinha o mesmo vigor de quando tinha 40 ao sair do Egito, lembram? Pois é, Caleb era tio de Otiniel, esse juiz aqui que julgou o povo de Israel por um período e livrou Israel do rei da Mesopotâmia. Foi um ótimo juiz. Ele se casou com Axa, a filha de Caleb, sua prima. Esse próximo juiz aqui é o Eude. O Eude expulsou amonitas e moabitas que queriam conquistar, tomar a terra do povo de Israel. Também foi um bom juiz. O próximo juiz que nós temos aqui para mostrar para vocês é o Sangar. Sangar matou 600 filisteus e os salvou Israel dos filisteus, salvou o seu povo, o povo de Deus. Esse foi o juiz Sangar. Depois de Sangar, nós vamos conhecer aqui a única mulher que foi juíza, Débora. Débora foi a única mulher que julgou aquele povo e com maestria, porque naquela época, vocês sabem, naquela época e região, mulheres não tinham muita voz, mulheres não tinham praticamente direito algum, mas Débora foi uma grande mulher que julgou aquele povo ao lado de Baraque, que também foi um juiz ao mesmo tempo que ela. E eles venceram os cananeus. Depois de Débora, nós vamos conhecer aqui Gideão. Gideão também é um dos juízes mais conhecidos do povo de Deus. Lembram daquela história que Deus chamou Gideão para ajudar
o povo de Israel, e ele ficou na dúvida: Senhor, será que sou eu mesmo? Será que eu tenho capacidade para isso? E Deus deu para ele várias provas, né, de que era ele, de que Deus queria que ele fosse aquele conquistador ali para ajudar o povo de Deus, né? Ele pediu que amanhecesse a lã molhada em volta de um lugar seco, que a lã amanheceu molhada. Depois ele pediu outra prova, que só a lã fique seca em volta de um lugar molhado, e a lã amanheceu também do jeito que ele tinha pedido. Deus foi dando provas para que ele perdesse aquele medo, aquela dúvida e conquistasse. Com apenas 300 homens, que Deus foi eliminando os covardes, os medrosos, mandou-os voltar, e os 300 que ficaram aqui com Gideão cumpriram a missão que foi dada por Deus. Este também foi um grande juiz, um grande homem de Deus. Depois de Gideão, teremos aqui Abimeleque. Abimeleque não foi um juiz escolhido por Deus, não tinha autoridade divina, mas ele estava ali no meio de todos esses 15 juízes que passaram pelo povo de Deus. Depois de Abimeleque, nós teremos aqui Tola. Tola foi um dos juízes que conseguiu subjugar, vencer os amonitas. Depois de Tola, teremos Jair. Jair também venceu os amonitas. Depois de Jair, nós teremos aqui o juiz Jefté, que também venceu os amonitas. Depois de Jefté, nós teremos aqui o juiz chamado Ibsã. Ibsã venceu os filisteus. Depois de Ibsã, teremos Elon, que também foi um juiz que venceu os filisteus. Depois teremos aqui Adom, também venceu os filisteus, protegendo o povo de Deus. E agora nós teremos aqui o mais conhecido de todos os juízes do povo de Israel. Olha o cabelo dele. Por que será que ele é cabeludinho assim? Quem vocês acham que é? Este daqui, gente, é o Sansão. Sansão, aquele fortão, herói do povo de Deus, foi um dos juízes do povo de Israel. E um grande juiz. Porém, ele era meio indeciso, né? Ficava meio em cima do muro, não sabia se era do povo de Israel ou se encantava pelas coisas do filisteu. Aquele tipo de crente que se encanta com as coisas do mundo, que se deixa levar pelos ventos, sabe? Porque Sansão era muito jovem e se encantava facilmente com as mulheres dos outros povos e se encantava com as outras coisas que não eram agradáveis a Deus. Porém, era um grande homem de Deus, era um nazireu. Quando nasceu, Deus disse que não poderia cortar seus cabelos, que não podia jamais consumir vinho, nenhum outro derivado de uva, jamais poderia tocar em qualquer tipo de seres viventes que tivessem morrido, nem pessoas e nem animais mortos ele poderia tocar, porque ele tinha que ter uma vida santificada. Porém, ao longo da vida e da sua juventude, Sansão transgrediu todas essas coisas que ele não deveria fazer. Mas mesmo assim, foi um grande vencedor. Venceu inúmeros exércitos que vieram contra Israel. A gente já sabe dos grandes feitos de Sansão. Ele venceu o leão, ele arrancou o portão de cidade, ele lutou contra exércitos usando uma única ossada, uma queixada de jumento como arma. Ele fez muitas peripécias aí, mas infelizmente não conseguiu ser fiel o tempo todo. Inclusive, deixou-se levar pela sedução, pela beleza, pela lábia de Dalila, a mulher filisteia pela qual ele se apaixonou, e revelou a ela o seu segredo, que o poder dele estava nos cabelos. Na verdade, o poder dele vinha de Deus, mas ele não poderia revelar esse segredo. E quando ele se deixa levar e revela o seu segredo a Dalila, ela conta isso aos inimigos, aos filisteus, por dinheiro, né? E os seus cabelos, os cabelos de Sansão são cortados, e quando ele acorda, a força já tinha se esvaído. Deus já tinha o deixado por conta da sua fraqueza, né, de ter contado o segredo dele, de estar ali misturado com aquele povo onde ele não devia estar. Então Sansão foi derrotado, né, nós já sabemos, preso, furaram seus olhos, ele tinha que passar dia e noite ali girando um moinho. E um dia de festa para o deus Dagom, que era o deus dos filisteus, eles resolveram colocar
Sansão ali como um atrativo, como um palhaço que atrairia gente para a festa, para distrair aquele povo, e ele ficou ali amarrado, sendo judiado, né, zombado, e o pessoal zombava do Deus dele, e isso já fazia um tempo que ele estava preso, o cabelo dele já vinha voltando a crescer, e ele pediu a Deus: Senhor, pela última vez, me dá força para que eu possa matar agora, com a minha morte, junto com esse povo aí, mais pessoas do que eu matei durante toda a minha vida pelo teu nome. Então a força de Sansão voltou, e ele estava entre duas colunas, apesar de cego, ele sabia que aquelas duas colunas ali eram as que sustentavam aquele templo do deus Dagom. E a força de Sansão foi tão grande que ele derrubou aquelas colunas, o templo desabou com todas aquelas pessoas dentro, e na sua morte ele matou mais inimigos de Deus do que durante toda a sua vida, que não foi pouco que ele matou enquanto estava vivo também. E Sansão foi então o maior em fama e em conquistas, né, juiz do povo de Israel. Este foi um grande juiz. Depois de Sansão, nós teremos aqui um juiz também muito conhecido. Além de juiz, ele era um sacerdote. O sacerdote Eli, aquele que criou Samuel, lembram? Quando a mãe de Samuel, a Ana, queria muito ser mãe, prometeu a Deus que se ela tivesse um bebezinho, ela consagraria aquele bebê para ser um servo de Deus. Ela, depois de desmamar aquele bebezinho Samuel que Deus a concedeu, ela então entregou ao sacerdote Eli para que fosse criado dentro da casa de Deus. E ele criou Samuel, ensinou a ele todo aquele ofício, né? E Samuel era um menino tão de Deus que começou a ouvir a voz de Deus. Deus falava com ele. E ele ensinou para ele como responder a Deus, como falar com Deus. Ele não foi um grande juiz e sacerdote, não. Não soube criar bem os seus filhos. Deixou que os filhos transgredissem as leis, profanassem o templo. E ele criou bem Samuel, mas não criou bem os seus próprios filhos. Mas também é um dos juízes aí mais conhecidos do povo de Israel. E por fim, o nosso último juiz, provavelmente o maior de todos, porque este sim foi fiel, foi exemplar. Este foi o juiz Samuel, criado por Eli. O menino Samuel cresceu, foi um grande juiz, sacerdote e profeta. Esse foi o único que teve essas três atribuições: juiz, sacerdote e profeta. Foi Samuel quem ungiu Saul, o primeiro rei do povo de Israel, que infelizmente não foi um bom rei. Então Deus o mandou ungir Davi, o maior rei daquele povo. Esse foi Samuel, o maior juiz do povo de Israel. Além de juiz, também foi sacerdote e profeta. Esse é um material bem legal de trabalhar com as crianças, pessoal, porque eles podem tocar, podem brincar também ali, montar, descobrir os nomes e pesquisar quanto tempo cada juiz julgou, né? E é um material bem legal porque dá para eles manusearem. É um material bom para sala de aula e não para ministrar em igreja grande. É bom para colocar na mesa junto com as crianças ali. E eu coloquei essa roupinha neles porque representa aí uma roupa de juiz. Parecem formandos, né? Mas na verdade é aquela beca e a toga do juiz para que represente como é um juiz, mas seria mais para os dias de hoje. Naquela época, é claro que eles não tinham aí uma roupa específica, muito menos essa aqui preta e branca. Mas eu quis caracterizá-los para que as crianças pudessem entender que são juízes. E é bom explicar para a criançada que juiz é aquele que julga, é aquele que faz se cumprir a lei, né? Ele põe a sentença sobre aquele que cometeu crimes, é ele quem manda prender, quem manda soltar, é ele que faz a lei ser cumprida. As crianças precisam entender que essa é a atribuição de um juiz, esse é o trabalho, o ofício deles. É isso que faz um juiz, e era isso que faziam os juízes do povo de Israel. Esses 15 juízes que julgaram o povo durante 350 anos, até que o povo pudesse ter o seu primeiro rei. Essa é a minha dica de hoje. Fiquem com Deus, espero que vocês gostem, coloquem em prática também. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!